Galera, recentemente nós estivemos em Los Angeles para fazer os testes com Outriders e eu vou trazer aqui as nossas primeiras impressões com esse game. Começando pelo princípio, esse jogo é um shooter RPG que vai chegar no final do ano, final de 2020, e vai chegar para as plataformas atuais, Xbox, PlayStation 4, e também para as próximas plataformas. Então vai estar disponível no PC, vai estar disponível no PlayStation 5 e também no Xbox Series X. Então ele é um jogo com um pezinho na geração atual e um pezinho na próxima geração. Quando a gente fala um shooter RPG, muitas vezes a primeira coisa que vai vir à sua mente é Destiny e outros games que saíram aí recentemente, como The Division, e os desenvolvedores foram bem claros em tirar isso do caminho. A primeira coisa que eles falaram é: este não é um jogo pensado como jogo como serviço. Então ele não é para ser um daqueles games que você vai ficar pagando mensalidade para ter novos conteúdos no futuro, não vai ser um free-to-play que vem outros conteúdos. A lógica dele é como os jogos bons e velhos jogos da antiga, que você paga o preço cheio por um conteúdo e você tem esse conteúdo. Então não vai ficar te empurrando microtransações, não vai ter aquelas loot boxes para você ficar comprando. Você vai ter customizações, você vai desbloquear novos itens, mas não é aquela lógica do tipo você vai ter novos conteúdos que você compra dali para frente, vai ter novas DLCs ou você vai ter que comprar caixas com novos itens. Não, você vai desbloquear enquanto você joga, porque você vai pagar o preço completo e vai receber todos os conteúdos. Você vai jogar para ter acesso aos conteúdos. Então a primeira coisa que eles tiraram do caminho é: esse não é um jogo como serviço, e esse também, nosso foco também não é em loot boxes, não é nesse tipo de coisa que a gente vai focar. E curiosamente, a primeira influência, quando a gente teve possibilidade de tanto jogar o game, quanto também, tivemos umas 2, 3 horas de gameplay com ele, quanto também conversar com os desenvolvedores. Então eu vou começar trazendo um pouco do que veio com a entrevista, antes de eu falar do gameplay em si. Nós conversamos com desenvolvedores do Outriders e, por incrível que pareça, o primeiro nome que apareceu entre as influências foi Diablo. Eles querem trazer um jogo, um RPG em que você desenvolve o seu personagem, mas você também tem uma narrativa para você trabalhar, você vai seguir por uma história. Então, passando rapidamente sobre qual é o ambiente, eles vão trabalhar muito na ambientação desse jogo. O jogo se passa no futuro e, para variar, a espécie humana destruiu a Terra, como a gente costuma fazer nos sci-fi. E nós deixamos a Terra para ir para outros, colonizar novos lugares. E nesse grupo que está deixando a Terra, esses grupos colonizadores, nós temos um grupo que seria os batedores, que são os primeiros a descer em um novo planeta, são os Outriders, e eles descem para verificar se o planeta é habitável ou não. E você é um desses Outriders. Dali para frente, não vou mais muito longe nisso para não dar muito spoiler, mas essa ideia de você colonizar um novo planeta tem uma vibe meio Mass Effect Andromeda, talvez. Tem bastante elementos de vários elementos, tem bastante coisa de elementos de ficção científica de outras obras. Então, o foco deles é a ambientação e o enredo que eles querem construir nesse planeta, nesse novo lugar que você vai habitar com esse personagem. Então, quem jogou notou muitas influências de, por exemplo, Mad Max, porque tem aquela vibe meio disputa por um planeta hostil, pessoas disputando recursos. Eu também notei umas influências que cheguei a mencionar, se não haveria influências de Stalker ou outros games que fazem referências a anomalias, as coisas paranormais, aquelas games como Metro também, porque como se passa em um outro planeta, tem algumas anomalias espaciais e coisa e tal, mas segundo eles não é uma referência direta. Talvez você sinta vários elementos de ficção científica se intercalando nesse game, mas eles não chegam a fazer referência a Stalker ou Picnic Road Trip ou nada do tipo diretamente, mas tem várias influências culturais nesse enredo, justamente porque como eles vão trabalhar muito enredo, acaba tendo muita coisa ali. Agora, passando da parte do enredo, a última coisa que é bom destacar é que eles falaram que a gente jogou uma fração do jogo, então se a gente viu Mad Max é porque esse trecho parece Mad Max, mas vai ter muitas reviravoltas até o final e realmente o desenvolvedor, a gente chegou a fazer a pergunta clássica se eu devia pular as cutscenes ou não, ele pareceu um pouquinho chateado sobre quem vai pular as cutscenes, porque eles trabalharam muito na história e parece ser um eixo central do game, do Outriders, mas se você puder não pular, parece que vai ter um esforço bastante grande em tentar contar uma história bastante interessante. Saindo do enredo, vamos pro gameplay. A gente jogou num PC, a plataforma que a gente tinha disponível para jogar, tinha tanto teclado e mouse quanto controle para a gente jogar. Dei preferência para o teclado e mouse, afinal é um jogo de tiro, então para mim faz muita diferença jogar no teclado e no mouse. E a comparação é inevitável com The Division. Eu joguei bastante The Division 2 para fazer análise aqui para o Adrenaline e o gameplay me lembrou bastante. Aquele jogo de terceira pessoa de tiro, a mecânica estava bastante consistente, você pega cover, você atira. As armas, para mim, uma das coisas que mais me agradou foi o peso das armas, então armas tinham diferentes níveis de recoil, tinham danos que variavam, você volta e meia você tinha qual era a melhor estratégia para uma determinada situação, então você podia usar uma arma com muito recoil, mas tipo, tem muitos inimigos na sua frente, você não precisa mirar, cada bala indo para um lado ainda vai acertar alguém, como também armas de precisão quando você tinha os inimigos mais longe.
Então a parte de tiro, a parte da mecânica de gameplay me agradou muito. Eu gostei muito, é uma das coisas que eu mais gosto em The Division 2, até porque o enredo é meio fraquinho, mas a parte de gameplay de The Division 2 é muito boa. E o Outriders também parece estar bem redondo nesse aspecto. Com exceção do boss final, eu gostei de todas as lutas que eu fui enfrentando. O boss final da demonstração caiu num problema típico de shooters RPG. Ele era uma esponja de balas, que você fica desviando, atirando. Eventualmente eu enjoei porque eu acabava morrendo, em algum momento eu me enchia a paciência de ficar desviando. Infelizmente, o boss final não me agradou tanto assim. Agora, outra coisa que me agradou bastante é um RPG, então tem classes. Eles mostraram 3 classes e ainda haverá uma 4ª que eles ainda vão revelar, então a gente não sabe o que ela faz. Mas tem diferentes estilos de jogo, então tem classes que você vai lutar mais próximo, tem classes que você vai manter mais distância, tem classes que você vai tancar realmente, você vai pra cima do pessoal. Eu testei 2 das 3 classes e as 2 que eu testei me agradaram bastante. Então você tem habilidades para se teleportar atrás do inimigo, para você matar todo mundo numa área curta na sua frente, tem um golpe que você pode, por exemplo, paralisar quem está em torno de você. E a dinâmica do jogo, pelo menos no meu gameplay, foi muito agradável, porque eu ficava alternando constantemente entre usar as armas, e às vezes enquanto estava recarregando podia usar uma habilidade, e quando eu estava com alguém muito próximo eu congelava quem estava em torno de mim, ganhava um tempo, aí me teleportava para frente. Ao tempo todo ele é um jogo de ação que você está fazendo muita coisa e foi divertido de jogar. Essa é a minha experiência jogando sozinho. Jogando em 3, que o jogo pode ser jogado ou sozinho ou cooperativamente com mais 2 amigos, em 3 eu ainda acho que talvez o balanceamento ainda não está redondinho, porque ficou muito fácil no começo, então se os 3 usassem suas habilidades especiais ao mesmo tempo, simplesmente sumia todos os inimigos da nossa frente. E acabou ficando muito fácil. O jogo tem uma mecânica de tiers, ele vai aumentando o tier do jogo à medida que você vai ganhando muito tempo, você não morre por muito tempo, se ninguém cai, o jogo vai percebendo que precisa aumentar a dificuldade. Se ele percebe que o pessoal começa a morrer muito, ele vai lá e baixa a dificuldade. Então ele tem uma mecânica automatizada de fazer isso. E pelo menos nos 45 minutos, mais ou menos, que a gente jogou em 3, meia hora, 45 minutos, ele não chegou num tier que se tornou desafiante. O jogo estava muito fácil, pelo menos nessa quase uma hora que a gente teve ali, mas jogando em 3. Ele ainda não... Ele estava muito bom de jogar sozinho, o desafio estava interessante, quando foi jogar em 3 ficou muito fácil. Essa é uma questão de balanceamento. O jogo aumentou o número de inimigos, ele fez balanceamentos para compensar um número maior de jogadores, mas é alguma coisa que eles ainda talvez tenham que refinar. Agora, o gameplay, com exceção dos boss esponja que nunca morrem, que às vezes os shooters RPG caem nesse problema, ele estava um jogo muito gostoso de jogar. Foi uma das coisas que eu mais gostei de Outriders, além desse aspecto de que vai ser trabalhado muito na história. Esse foco em trazer uma narrativa legal é algo que, pelo menos, me agrada bastante. Não gosto dessa coisa de múltiplos conteúdos que você tem que ficar comprando picadinho. Tem algumas empresas que estão se perdendo muito nesse formato. E o Outriders está vindo daquele estilo mais antigão. Você pagou o preço cheio, o jogo vem todo. E vem focado em criar uma narrativa, uma boa narrativa, pelo menos é o que eles estão prometendo. Estão prometendo muitas reviravoltas, diz que a coisa vai mudar muito. O que a gente teve a chance de jogar é só um primeiro capítulo de uma história que vai ter ainda muitas mudanças, muitas reviravoltas. Como acontece bastante em RPGs, além das classes, você também tem subclasses. Então, cada um que você escolhe, você pode ser o cara que manipula fogo, o cara de raio, o cara que manipula terra. Você consegue, dentro dessas classes, você pode também ter subdivisões e pode mudar um pouco o estilo de gameplay. Então você pode melhorar o ataque corpo a corpo, você pode evoluir mais o uso de armas, você pode aumentar o dano dos seus golpes elementais. Você pode, inclusive, fazer uma mescla de quais caminhos você quer seguir para criar um personagem mais customizado com a sua experiência. E, infelizmente, na demonstração a gente ainda não subia os níveis para a gente poder desbloquear esse tipo de habilidade. O menu estava lá, mas a gente ainda não conseguia habilitar essas novas capacidades para ir vendo como isso ia mudando o nosso gameplay. Porém, a árvore de habilidades parecia bastante complexa. Falando agora da questão de otimização em novas plataformas. O jogo vai sair para PlayStation 5 e Xbox Series X, mas é óbvio que os desenvolvedores não quiseram falar sobre como as diferenças das novas plataformas, até porque tanto a Microsoft quanto a Sony ainda não deram mais detalhes dos seus consoles. Então não foi revelado que tipo de recursos a gente vai ter de novo nas plataformas antigas. O foco da apresentação foi falar como o jogo vai estar no PlayStation 4, Xbox One e também no PC. Nosso gameplay foi numa RTX 2080 Ti e ela suou. Nosso gameplay foi em 4K, apesar de que as telas que eu vou mostrando e os gameplays que eu vou mostrando para vocês estão em Full HD, porque foi o material que a gente recebeu aí da Square Enix. Ele está... em alguns momentos a 2080 Ti não conseguiu segurar. O jogo não está otimizado ainda, ele tem muita otimização ainda pela frente, mas os gráficos estão muito bonitos, mas também
há claros sinais de que tá pesado rodar esse jogo. Então, até o final de 2020, quando esse jogo vai ser lançado, obviamente vai ter mais trabalho nessa parte de otimização. Neste exato momento ele tá bem pesado, mesmo para uma RTX 2080 Ti. Ela claramente não segurou 60 quadros o tempo todo ao longo do gameplay. Bom, na minha opinião, Outriders é um jogo que deve entrar no radar da galera. Eu gostei muito do gameplay, então é uma coisa que The Division 2 fazia muito bem também. Eu gostei muito de jogar ele, porque a mecânica de tiro era prazerosa e as habilidades parecem uma coisa até mais bem trabalhada no Outriders. Então, no The Division você tinha um monte de gadgets e coisas que você podia soltar de habilidades e coisa e tal. Outriders tem um conjunto de habilidades mais complexo, parece mais interessante. Eu gostei mais da dinâmica, então nesse ponto, claro que ele ainda tem uns 10 meses de desenvolvimento, mas no estágio que eu joguei ele já parecia um jogo muito divertido de jogar. E a parte de história, aí é onde ele pode dar o pulo acima do The Division. The Division 2 tinha uma história bastante sem gosto, bastante sem graça, enquanto que Outriders está prometendo reviravoltas, está prometendo uma ambientação mais pesada, está prometendo aí um desenvolvimento dos personagens indo mais a fundo. Então pode ser que ele combine muito bem uma experiência cooperativa, você jogar com os amigos, você atirar em coisas e você também ver o desenrolar de uma história bem trabalhada. Vamos ver se eles conseguem se sair bem nisso. Mas as minhas impressões iniciais com Outriders foram positivas. Vamos ver como é que ele sai ali na reta final do ano e o que mais a gente vai descobrindo sobre o jogo ao longo do ano à medida que eles forem divulgando mais informações. Galera, essas foram as nossas impressões iniciais com Outriders. Esse game então sai lá pro final do ano, para tantos com pezinho na geração atual, vai sair no PC e também com pezinho já na nova geração. Ele é um dos primeiros games que a gente tem confirmado que vai sair para PlayStation 5 e Xbox Series X. Para mais testes com games e nossas impressões aí com hardwares e tudo mais que a gente cobra na Adrena, assine o canal que vocês ficam sabendo quando um novo vídeo for ao ar. Nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!